Os objetos mais misteriosos não são descobertos apenas por arqueólogos em terra. Às vezes, as descobertas mais intrigantes também estão submersas. De buracos misteriosos a uma medusa imortal. Aqui estão 20 coisas chocantes encontradas debaixo d'água que ninguém consegue explicar. Número 20. Buracos misteriosos. Não é sempre que temos a oportunidade de explorar as profundezas do mar. Estou falando de quase 1.500 metros debaixo d'água. Talvez por isso, quando exploramos essas profundidades inacreditáveis, os pesquisadores sempre se deparam com as descobertas mais surpreendentes. Agora, pequenos buracos subaquáticos podem não parecer bizarros ou incomuns, afinal, há muitas criaturas que poderiam tê-los criado. No entanto, estas pequenas cavidades oblongas, que estão espaçadas de forma ordenada em cerca de 10 centímetros, não parecem ser algo natural. Esses buracos bizarros foram descobertos durante uma série de explorações oceânicas em 2022 por pesquisadores a bordo do explorador NOAA-OSS. Inicialmente, as equipes pretendiam mapear regiões inexploradas do Atlântico, mas ficaram perplexas com esses buracos pela sua limpeza e consistência. Número 19. Orbe roxo misterioso. À medida que a tecnologia avançou, nosso catálogo de espécies se expandiu, e os cientistas raramente ficam perplexos quando aparece uma espécie desconhecida. Novas espécies são facilmente identificadas e categorizadas. No entanto, há momentos em que os pesquisadores se deparam com algo que os deixa perplexos. Uma dessas criaturas ou coisa é esta orbe roxa. Esta coisa bizarra roxa foi descoberta pela equipe da embarcação de exploração Nautilus em 2016, nas profundezas do Canyon Aro, perto das Ilhas do Canal, no Santuário Marinho Nacional da Califórnia. Inicialmente, pensou-se que fosse uma tunicata ou uma assídia, mas depois de lutar contra um caranguejo, capturaram a misteriosa orbe roxa para estudá-la a bordo de seu navio. Após exame adicional a bordo, desdobrou-se em 2 lóbulos distintos, sugerindo que poderia ser uma lesma do mar. As lesmas do mar são conhecidas por suas cores vivas e formas marcantes. São moluscos e descartam suas conchas após a fase larval. No entanto, ainda não descobrimos uma lesma do mar roxa que se assemelha a uma bola de brinquedo. E, portanto, a discussão sobre o que é essa orbe roxa continua. O cientista marinho Jeff Goddard sugeriu outras possibilidades. Poderia ser uma massa de perna incomum, talvez abrigando um único grande embrião, ou mesmo uma esponja fibrosa. Alguns também acreditam que poderia ser uma assídia predatória, ou talvez outra criatura completamente diferente. Ainda não encontramos outro espécime semelhante. Então, até hoje, esse mistério roxo permanece. Número 18. Ovos negros viscosos, boba. No início deste ano, uma ninhada de minúsculos ovos negros semelhantes à boba foi descoberta por um veículo operado remotamente, nas profundezas do Oceano Pacífico, especificamente a mais de 6 quilômetros de profundidade abaixo dele. Inicialmente, os pesquisadores ficaram bastante intrigados sobre o que poderiam ser esses ovos. A suposição inicial dos pesquisadores era de que poderiam ser alguma forma de protistas, mas, após um exame mais detalhado, um líquido leitoso revelou que, de fato, eram casulos de platelmintos. Sim, existem platelmintos mesmo nas profundezas do oceano. O que é surpreendente é que esses ovos negros são a primeira evidência sólida de platelmintos que habitam as profundezas extremas do oceano. Cada uma dessas esferas semelhantes à boba é um pequeno casulo de couro que pode abrigar até 7 platelmintos em desenvolvimento. Esses ovos mostram que até as partes mais inóspitas do nosso planeta podem abrigar vida. E isso também mostra que, se você tem medo de criaturas rastejantes, não conseguirá escapar delas porque estão em todo o nosso planeta. Número 17. Orbe dourada misteriosa. O oceano parece ter uma tendência para confundir cientistas com orbes misteriosos. Em 2023, outra orbe misteriosa foi descoberta, e desta vez era dourada. A orbe dourada misteriosa foi encontrada no fundo do oceano, ao largo da costa do Pacífico do Alasca, por cientistas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, ou NOAA. O estranho objeto foi encontrado aninhado em um afloramento rochoso a cerca de 3 quilômetros de profundidade. Isso imediatamente chamou a atenção de todos devido à sua aparência brilhante, semelhante ao ouro. Tinha apenas cerca de 10 centímetros de diâmetro, mas era tão intrigante que imediatamente chamou a atenção dos pesquisadores.
A descoberta da orbe foi transmitida ao vivo, rapidamente gerando teorias da conspiração sobre a orbe dourada online. As suposições iniciais sobre sua identidade variaram amplamente, desde coral ou uma cápsula de ovo, até um tipo de esponja. A NOAA usou um braço operado remotamente para, e eu cito, fazer cócegas no ovo, e descobriram que tinha uma textura semelhante à pele. Foi então delicadamente sugado em um tubo para testes em laboratório. O teste de DNA dessa orbe dourada deverá estabelecer e rastrear de qual criatura essa orbe dourada veio. Se for um ovo, a criatura que deu à luz esse ovo poderia ser algo considerável, a julgar pelo tamanho desta orbe dourada. Por enquanto, só podemos esperar que os cientistas descubram de onde veio essa orbe dourada. Número 16. Buraco de gravidade no Oceano Índico. Você sabia que no Oceano Índico há um misterioso buraco de gravidade? Nesta região do oceano, o puxão gravitacional da Terra é mais fraco, o que resultou nessa depressão que tem uma profundidade de mais de 100 metros. Esta característica bizarra é uma anomalia que tem intrigado geólogos por um tempo considerável. O que está causando essa característica bizarra por tanto tempo? A resposta para essa pergunta tem sido um mistério até recentemente. Este buraco de gravidade está localizado a cerca de 1.200 quilômetros a sudoeste de Kanyakumari, ou Cabo Comorim, a ponta mais ao sul do subcontinente indiano. Esta depressão circular no oceano tem cerca de 3.900.000 quilômetros quadrados, quase o tamanho da Índia. Esta depressão foi descoberta pela primeira vez pelo geofísico holandês Felix Andre Vening Manes, que inventou um dispositivo para medir a gravidade no mar. Dizia-se que essa depressão pronunciada era responsável pelo desaparecimento de inúmeros navios e aeronaves, levando a esse local a ser o centro de teorias de alienígenas e paranormais. No entanto, os cientistas acreditam que esse buraco maciço pode ser o remanescente de um antigo mar, especificamente o Oceano Tétis, que costumava estar localizado entre os supercontinentes de Laurásia e Gondwana há mais de 200 milhões de anos. Cientistas do Instituto Indiano de Ciência desvendaram esse enigma ao simular a tectônica de placas nos últimos 140 milhões de anos. Eles descobriram que certas placas tectônicas sob a África afundaram profundamente na Terra, agitando o material do manto menos denso e quente que subiu sob o Oceano Índico. Isso criou um puxão gravitacional mais baixo nesta região, levando a uma depressão onde o nível do mar é significativamente mais baixo do que a média global. Número 15. Barra de Ouro. A coisa mais legal que encontrei enquanto nadava no lago foi uma câmera digital antiga que não funcionava mais, mas acho que algumas pessoas têm mais sorte do que outras. Tome, por exemplo, a história de uma menina de 16 anos em 2015 que estava aproveitando suas férias de verão enquanto nadava no pitoresco lago Königssee, conhecido por suas águas cristalinas. Ela encontrou uma barra de ouro. Sim, você ouviu direito. Enquanto nadava, ela notou um tijolo brilhante no fundo do lago. A curiosidade a levou a pegar o que acabou sendo uma barra de ouro pesando um surpreendente meio quilo. Talvez vocês tenham ouvido histórias sobre o ouro da Segunda Guerra Mundial e tesouros deixados pelos alemães em lagos ao redor da Alemanha e Áustria. Essa era a teoria inicial das pessoas quando as notícias sobre a barra de ouro se espalharam pela área. Os pais da menina de 16 anos imediatamente chamaram a polícia após descobrir o ouro. As autoridades imediatamente espalharam a notícia sobre o lingote de 500 gramas, esperando que seu dono aparecesse. 6 meses se passaram e nenhuma pista apareceu. Sem um dono genuíno aparecendo para reivindicar a barra, a descobridora tem o direito de ficar com ela, é claro. Várias pessoas afirmaram que a barra de ouro era delas, mas nenhuma delas conseguiu mostrar provas genuínas de que a barra realmente lhes pertencia e, portanto, de acordo com a lei local, a menina de 16 anos tinha o direito de ficar com a barra de ouro para si mesma. Agora sei que você está curioso sobre o custo total esperado da barra de ouro. Acreditava-se que essa barra poderia ser facilmente vendida por cerca de 16 mil euros ou 177 mil dólares em dinheiro de hoje. Foi realmente uma descoberta incrivelmente sortuda. Número 14. Monstro que consumiu um tubarão branco de 9 toneladas. Cientistas de todo o mundo têm marcado criaturas oceânicas para monitorá-las. E, entre aqueles que têm sido monitorados há muito tempo, agora está um saudável tubarão branco de 9 toneladas.
Este gigante era uma fera feroz. Então, quando a caixa preta que estava presa a ele foi arrastada até a costa da Austrália em 2014, os especialistas ficaram incrivelmente perplexos. Afinal, o que poderia vencer e consumir um gigante desses? Isso marcou o início do caso enigmático do monstro canibal colossal que consumiu um tubarão branco. Os dados da caixa preta mostraram que antes do dispositivo ser removido do tubarão, houve um aumento rápido de temperatura de 7,6 graus Celsius para cerca de 25,5, juntamente com uma queda abrupta de 363 metros. Isso prova a hipótese dos cientistas de que o tubarão branco com uma caixa preta foi de fato assumido por algo monstruoso e desconhecido para o homem. A mudança repentina de profundidade sugere que o tubarão foi capturado e puxado para mais fundo no oceano. O aumento de temperatura indicou que ele entrou no sistema digestivo de outro animal. Esse superpredador imediatamente chamou a atenção dos pesquisadores. Afinal, não há muitas criaturas por aí que podem consumir facilmente uma criatura tão feroz. Alguns pesquisadores acreditam que o culpado pelo desaparecimento do tubarão de 9 toneladas é outro tubarão, que provavelmente tem 18 a 27 metros de comprimento e pesa mais de 2 toneladas. Pelo menos este é o melhor tamanho possível da criatura, se julgarmos pela sua velocidade. Esse monstro poderia ter mirado no tubarão menor devido a uma disputa territorial ou talvez por fome. Há também o fato de que os biólogos sabem muito bem que no oceano, criaturas maiores podem livremente mirar naquelas que são menores que elas. Número 13. Stonehenge do Lago Michigan e Triângulo do Lago Michigan. Você sabia que o Lago Michigan tem 2 segredos? Primeiro, este lago está escondendo seu próprio Stonehenge, apelidado de Stonehenge do Lago Michigan por sua semelhança com os megalitos da Inglaterra. Este sítio arqueológico data de 10.000 anos. Este sítio arqueológico foi descoberto por acaso em 2007 por um arqueólogo, liderado pelo professor de arqueologia subaquática Mark Holley. O Stonehenge do Lago Michigan consiste em pedras dispostas em um padrão circular. Gravações de mastodontes e outros símbolos foram descobertos em pedras que compõem o Stonehenge do Lago Michigan. Até hoje não temos certeza sobre quem ou por que essa formação de pedra foi construída. Além disso, também não temos certeza de como elas acabaram no fundo do lago em primeiro lugar. Número 12. Ruínas do Golfo de Cambay. Recentemente, os restos de uma possível civilização antiga perdida foram descobertos na costa oeste da Índia. Esta cidade vasta e sem precedentes, estendendo-se por mais de 8 quilômetros de comprimento e 3 quilômetros de largura, foi encontrada a 36 metros debaixo d'água no Golfo de Cambay, também conhecido como Golfo de Cambay. O que é surpreendente é que essa descoberta pode reescrever a história humana. Os remanescentes da cidade foram descobertos pelo Instituto Nacional de Tecnologia Oceânica, ou NIOT, enquanto realizava pesquisas de rotina sobre poluição na região. Os especialistas acreditam que esse assentamento urbano esquecido foi deixado por uma civilização que possivelmente precedeu a civilização do Vale do Indo. Habitações regularmente espaçadas, um celeiro, um banho, uma cidadela e um sofisticado sistema de drenagem estavam entre as coisas encontradas nos restos dessa cidade. Até hoje, no entanto, a pesquisa sobre esse sítio permanece em andamento. Número 11. Cidade Perdida de Cuba. Esta cidade perdida foi descoberta no início dos anos 2000, graças à tecnologia avançada de sonar. Esta cidade esquecida foi encontrada nas profundezas das águas de Cabo de San Antônio, na costa de Cuba. Esta descoberta acidental está entre as muitas cidades perdidas acreditadas ser Atlântida. No entanto, os pesquisadores acreditam que essa cidade perdida cubana é uma descoberta de uma civilização americana sem precedentes ainda a ser documentada. Infelizmente, com um orçamento limitado e não muito interesse, essas ruínas permanecem inexploradas até hoje, o que significa que nenhum estudo pode confirmar exatamente o que essa cidade realmente é. Número 10. Estrada de Bamini. Pesquisadores a bordo do Nautilus descobriram uma estrada de tijolos amarelos durante uma exploração financiada pela Exploração Oceânica NOAA. Esta estrada de tijolos amarelos parece semelhante às vias pavimentadas criadas nas cidades aqui em terra. Isso levou a discussões e teorias sobre essa estrada ser parte de uma civilização esquecida.
incluindo a cidade perdida de Atlântida. Na minha opinião, esse recurso realmente parece que foi feito por mãos humanas. No entanto, geólogos acreditam que, em vez de serem remanescentes de um assentamento passado, essas pedras foram criadas por correntes oceânicas devido a uma erupção vulcânica antiga. É provável que a estrada de Bamini não seja nada além de hialoclastito, uma rocha vulcânica que resulta de erupções de alta energia que levam a fragmentos de rocha assentando no fundo do mar. Mesmo assim, teorias alternativas de cientistas de todo o mundo debatem que ainda persiste sobre como a estrada de Bamini foi criada. Número 9. Anomalia do Mar Báltico. Em 2011, a equipe Ocean X descobriu algo que provocou um debate entre teóricos da conspiração e não até hoje. A equipe Ocean X descreveu esse recurso como semelhante ao de um disco voador que ficou encalhado no oceano. Eles explicaram que tinha formações bizarras de escadas e parecia que foi construído há dezenas de milhares de anos, antes da Era do Gelo. Os cientistas imediatamente descartaram essa descoberta como um engano. Ainda assim, o Oceanias e seus seguidores continuaram a insistir que a anomalia do Mar Báltico era ou os restos de uma civilização sem precedentes ou uma visita extraterrestre. Número 8. Bola e corrente de séculos de idade. Em 2009, uma bola de ferro e uma corrente foram descobertas no rio Tamisa, em Londres. Os dois artefatos eram extraordinários porque o conjunto de bola e corrente de ferro de 8 quilos data dos séculos 17 ou 18, tornando os dois com mais de 300 anos. Acredita-se que as algemas de perna foram usadas para conter condenados em navios e elas podem ter uma história macabra para contar. O conjunto foi feito de ferro de alta qualidade, o que torna improvável que o conjunto tenha sido jogado deliberadamente ao mar. É mais plausível que o detento que usava esse conjunto pulou no oceano e se afogou, tornando a história dessa bola e corrente bastante macabra. Número 7. Criatura de Stronsay. Parece que a Escócia tem uma riqueza de lendas envolvendo criaturas mitológicas, além das criaturas do Loch Ness. A nação também tem a criatura de Stronsay. Esta criatura entrou na consciência pública no ano de 1808, após uma tempestade feroz. Esta criatura apareceu na praia da nação. Esta carcaça bizarra despertou imediatamente intrigas e especulações por causa de sua aparência. Media um surpreendente 16 metros e meio de comprimento, mas como parte de sua cauda estava faltando, é possível que essa criatura fosse ainda maior. Tinha uma aparência única, com um pescoço longo, e seu corpo estava coberto de cerdas, semelhante às carcaças que descrevemos como globsters. Inicialmente, as pessoas ficaram perplexas. Era essa uma serpente marinha? Uma criatura mitológica? A Sociedade Nacional de História de Edimburgo até debateu suas origens, pois seu grande tamanho e características estranhas não correspondiam aos animais conhecidos. O corpo foi examinado e as descrições detalharam sua pele como lisa quando acariciada da cabeça à cauda, mas áspera na direção oposta. Possuía 3 pares de patas ou asas, ao contrário de qualquer criatura marinha conhecida hoje. A conclusão acreditada por muitos é que a criatura de Stronsay é um tubarão em um estágio posterior à sua decomposição. Apesar dessa teoria, o mistério da criatura de Stronsay permanece. Número 6. O navio fantasma de Cas II. Navios fantasmas, também conhecidos como navios fantasma, são navios sem tripulação viva a bordo, sendo um dos mais populares o holandês voador ou o navio da Mary Celeste. Ao longo da história, vários navios fantasmas foram descobertos, incluindo o Cas II, que foi encontrado em abril de 2007, à deriva sem rumo ao largo da costa da Austrália, perto da Grande Barreira de Coral. O Cas II estava perfeitamente intacto, com tudo no navio mostrando nenhum sinal de ter sido saqueado ou roubado. O laptop ainda estava em uma mesa e a comida estava disposta sobre a mesa. Os únicos ausentes do navio eram sua tripulação de 3 pessoas. A tripulação era composta pelo capitão Derek Batten e pelos irmãos Paul e James Tunstead, que haviam partido de Murley Beach para o que deveria ser uma viagem de vela tranquila para Townsville, em KS. As investigações sobre esse incidente bizarro começaram com teorias voando para lá e para cá. Foi um trágico acidente de homem ao mar enquanto tentavam desembaraçar uma linha de pesca? Uma onda traiçoeira os levou silenciosamente ou foi jogo sujo? O estranho é que, apesar de um esforço extensivo,
buscas e análises forenses, nenhum sinal da tripulação foi encontrado. As filmagens de vídeo gravadas por um dos membros da tripulação apenas dias antes de seu desaparecimento mostraram atividades normais e mares calmos, tornando o desaparecimento ainda mais desconcertante. Existem marinheiros experientes por aí que podem oferecer teorias? Se sim, fiquem à vontade para comentar abaixo. Número 5. A Ilha Fantasma de Bermeja. Você sabia que há uma ilha que os pesquisadores estão tentando encontrar há décadas? Esta é a Ilha Fantasma de Bermeja. Esta faixa de terra é frequentemente retratada em mapas históricos ao largo da costa norte da península de Yucatán, no Golfo do México, pelo menos no século XVI. Por volta da metade do século XX, as representações dessa terra em mapas de todo o mundo cessaram repentinamente. O que é mais interessante é que, apesar de suas frequentes aparições cartográficas, a ilha não foi observada fisicamente recentemente. Em 2009, o governo mexicano inicialmente removeu Bermeja de seu gráfico marítimo após buscas extensas, mas sem sucesso, por sua presença física. Mas qual é o grande problema com essa ilha? Óleo. Sim, você ouviu direito. Se Bermeja fosse comprovada como real, mudaria os limites marítimos do México. Esta ilha fantasma poderia potencialmente estender a zona econômica exclusiva da nação, concedendo ao México direitos a ricos depósitos de petróleo e áreas de pesca mais adentro do Golfo. Por essa razão, há muitas teorias da conspiração sobre como Bermeja desapareceu ou se alguma vez existiu. Infelizmente para o México, é possível que a referida ilha fantasma nunca tenha existido. Ao longo da história marítima, muitas ilhas apareceram em cartas náuticas apenas para desaparecer em explorações posteriores, frequentemente atribuídas a erros cartográficos ou interpretações errôneas de características naturais. Há também a chance de que a faixa de terra tenha sido simplesmente engolida pelas águas crescentes, nunca mais sendo vista. Número 4. Máquina a vapor subaquática. Como Eric Gumbauer disse, nem todo naufrágio na água é um navio, porque às vezes você encontrará máquinas a vapor lá embaixo. Sim, você ouviu direito. Se você mergulhar profundamente no fundo do lago superior, não encontrará um naufrágio, mas sim o naufrágio de um trem com mais de um século de idade. Este naufrágio pertence à locomotiva número 694 da Canadian Pacific Railway. Há mais de um século, em 1910, este trem estava andando quando colidiu com rochas cobrindo os trilhos do trem. A velocidade com que o trem estava indo foi suficiente para enviá-lo para o lago superior, reivindicando a vida de 3 membros da tripulação, um dos quais até tentou se salvar antes que o trem atingisse as rochas. Infelizmente para todos a bordo, o trem levou suas vidas no acidente. A locomotiva número 694 caiu 18 metros debaixo d'água, onde permaneceu. Não foi até 2014 que uma pequena equipe de caçadores de naufrágios notou vestígios desse trem. Primeiro, encontraram vários dos vagões do trem, mas a locomotiva foi a última coisa que encontraram. Enquanto os vagões permaneciam em profundidades mais rasas, a locomotiva alcançou 70 metros debaixo d'água entre um campo de pedras. A equipe esperava que pudessem puxar o vapor para a superfície, para ser exibido em público, mas estava tão danificado e destruído que os salvadores não tiveram escolha senão deixá-lo onde estava, tornando-o uma das coisas mais curiosas e estranhas encontradas no fundo do lago. Número 3. O Kraken. Você já ouviu falar sobre o Kraken? Se você é fã de mitologia e romances de fantasia, provavelmente já ouviu falar dessa criatura antes. Esta criatura se originou do folclore escandinavo e é frequentemente retratada como uma criatura massiva com tentáculos formidáveis capazes de arrastar navios para o abismo. O termo Kraken deriva da palavra escandinava kaka, que se refere a um animal doente ou algo torcido. Com o tempo, no entanto, essa criatura monstruosa começou a aparecer em textos científicos. De uma criatura que existe apenas nas páginas de romances e lendas, tornou-se uma criatura entre a realidade e a ficção. Na verdade, até Carl Linnaeus, o pai da taxonomia moderna, categorizou temporariamente o Kraken entre os Seapods na primeira edição de seu Sistema N, em 1735. Os cientistas acreditam que a existência do Kraken é falsa e todos os encontros com essas criaturas, na verdade, envolvem lulas gigantes. Afinal, essas criaturas podem facilmente alcançar 18 metros de comprimento
e são conhecidas por seus grandes olhos penetrantes. No entanto, até as lulas gigantes são elusivas, talvez ainda mais do que seus equivalentes míticos. O primeiro reconhecimento científico da lula gigante foi em 1853, quando o naturalista norueguês Japetus Steenstrup descreveu partes desse enorme cipod. Até hoje, no entanto, muitos continuam a acreditar na existência dessa criatura que supostamente afundou navios e devorou homens centenas de anos atrás. Número 2. Círculos de colheita subaquáticos. Talvez você já tenha ouvido falar sobre círculos de colheita. Como o nome sugere, esses padrões geométricos bizarros são encontrados em campos em todo o mundo, aparentemente da noite para o dia. Devido ao fato de parecerem aparecer abruptamente durante a noite, muitos acreditam que extraterrestres criam círculos de colheita. Vários grupos de artistas afirmaram ser responsáveis por círculos de colheita subaquáticos, mas a teoria de que criaturas extraterrestres os criaram nunca cessou. E agora parece que os círculos de colheita também são encontrados debaixo d'água. Esses círculos de colheita foram descobertos pela primeira vez na costa do Japão. Foi inicialmente descoberto em 1995 por mergulhadores japoneses. Afinal, era difícil não notar os estranhos padrões circulares no leito do mar. Conforme os anos passavam, a frequência com que esses círculos eram descobertos aumentava em número. Infelizmente, para os pesquisadores, os animais que criavam esses círculos continuavam a iludi-los até recentemente. Esses círculos de colheita subaquáticos são impressionantes, sendo quase 2 metros de diâmetro. É por essa razão que os cientistas ficaram bastante intrigados quando finalmente encontraram o culpado por trás desses círculos subaquáticos. Veja, por tanto tempo esses círculos eram considerados formados naturalmente, talvez por uma corrente. Há também teorias de que era uma brincadeira doentia criada por um grupo desconhecido. A verdade é tão impressionante quanto essas teorias. Acontece que os círculos de colheita foram feitos por criaturas que têm apenas 12 centímetros de tamanho, mais especificamente peixes baiacu. Esses círculos são, na verdade, a forma dessas criaturas se acasalarem. Peixes baiacu machos criam esses círculos gigantes com desenhos intricados de cristas e sulcos. Eles batem suas nadadeiras incansavelmente por vários dias até ficarem satisfeitos. Se uma fêmea de peixe baiacu gosta de sua criação, os dois se acasalarão, com o círculo servindo como ninho. Os ovos permanecerão seguros no centro deste círculo graças às cristas que ajudam a diminuir o impacto da corrente da água. Após o acasalamento, os machos guardam os ovos por cerca de 1 semana, antes que as correntes oceânicas e seus próprios movimentos eventualmente apaguem a estrutura, incitando-os a começar de novo. É impressionante como esse ritual único de acasalamento deixou os cientistas coçando a cabeça por quase 1 década. E agora é hora do tópico curioso de hoje. Um mergulhador capturou em câmera algo que chocou o mundo inteiro. É um fato bem conhecido que ainda temos muito a descobrir e identificar sobre tudo que se esconde debaixo d'água. Estudamos o oceano e os corpos d'água encontrados na Terra por séculos, e ainda assim, o mistério da água parece ser interminável. O oceano sozinho é um tesouro de criaturas das quais não fazemos ideia que existiam em primeiro lugar. Basta olhar para esta foto que um mergulhador capturou enquanto explorava o grande buraco azul no centro de Belize. Você pode ver uma criatura que parece saída de um livro de fantasia, com seu focinho, pés e corpo. Ela se assemelha a dragões de várias mitologias. Pode haver uma espécie no oceano que se assemelha tão de perto a dragões e romances de fantasia? O mergulhador compartilhou que não conseguiu encontrar a criatura bizarra novamente, levando algumas pessoas a afirmar que o suposto dragão não era real, mas, em vez disso, um brinquedo realista que havia sido levado para debaixo d'água. Mas com o vasto e amplamente inexplorado oceano, há uma chance de que tal criatura se esconda debaixo d'água sem nosso conhecimento. Número 1. Medusa imortal. Você sabia que há uma criatura imortal vivendo no oceano? Sim, você ouviu direito. Uma medusa misteriosa reside no Mediterrâneo que foi descoberta em 1883. Tecnicamente falando, essa medusa pode enganar a morte. A medusa imortal começa a vida como uma pequena larva conhecida como plânula, que se instala no fundo do mar e se desenvolve em uma colônia de pólipos.
Esses pólipos então se desprendem em medusas. Em vez de morrer, a medusa adulta desta espécie reverte para seu estágio de pólipo sob condições estressantes, como danos físicos ou mudanças ambientais. Este processo, conhecido como transdiferenciação, permite que reiniciem seu ciclo de vida, dando-lhes potencial imortalidade biológica. Eles podem fazer isso repetidamente, o que significa que cada vez que encontram uma experiência próxima à morte, eles podem simplesmente reverter para um estágio anterior em suas vidas. Além de sua capacidade de sobreviver em ambientes hostis, essa medusa também pode enganar a morte. Agora, essa criatura pode não ter um cérebro. Tudo o que tem é seu estômago vermelho brilhante e 90 tentáculos brancos, mas ei, pelo menos é basicamente uma criatura imortal. Desde sua descoberta, os cientistas têm estudado essa criatura notável e misteriosa para descobrir se a transdiferenciação poderia nos ajudar. Os cientistas estão estudando o processo de regeneração celular da medusa imortal, esperando que isso possa desbloquear novas maneiras de curar tecidos humanos ou até mesmo estender a vida útil humana. Agora você provavelmente está se perguntando, se essas criaturas são imortais, como suas populações diminuem? Bem, embora possam ser imortais, sendo pequenas, podem ser facilmente consumidas por outras criaturas, como tartarugas marinhas ou peixes maiores. Bem, isso mostra que nenhuma criatura na Terra é verdadeiramente invencível. Agora, talvez vocês também tenham descoberto coisas intrigantes debaixo d'água. Se sim, fiquem à vontade para manter a discussão nos comentários abaixo. Além disso, confira nossos outros vídeos que estão aparecendo na tela. Vejo vocês no próximo vídeo. Cuidem-se, pessoal!